aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. O Barranquilla hoje é o principal time da Colômbia. O Milionários, ele ganhou o supercampeonato. Entre os três times do Rio que disputam a Libertadores, o Barranquilla é o principal adversário. Sim. Do grupo do... É o melhor adversário, é melhor que qualquer um do grupo do Flamengo e do grupo do Fluminense. O grupo do Botafogo é mais difícil que o do Flamengo e do Fluminense. Sim. Do Rio é o mais passa muito não, isso não diminui mais o vexame. Então, Botafogo precisa... Você concorda com o título da live? O título da live é o seguinte. Sim. Botafogo faz vergonha na Libertadores. Vergonha. O Botafogo precisa dar um... Na hora do 3-0, cara, era um sentimento, porque logo depois o gol do Hugo sai e dá uma freada. Né? Sentimento de, cara, o que vai acontecer? Uma catástrofe aqui. Era esse sentimento no estádio, eu tô errado. 3-0 Vira 6 no segundo. Cara, então a parada é a seguinte, assim... Segundo tempo não teve nada, né? Assim, Não. O Botafogo, ele precisa... O Fábio Matias conseguiu fazer isso, porque o Botafogo poderia ter caído pro Bragantino, enfim, né? O Botafogo precisa estancar, parar de sofrer vexames, pô. Não é possível isso, cara. Todo mundo fala, o ano de 2023 acabou. Mas os vexames não acabaram. Isso pra mim é um vexame. Se tomar 3-0 no primeiro tempo em casa, na estreia de uma competição que você não disputa há muito tempo, eu acho que cara, não pode. Porque é um time de investimento. O Júnior Barranquilla é arrumado, é organizado, é o principal time da Colômbia. O investimento do Botafogo é infinitamente maior. Então, assim, os jogadores têm que ter essa responsabilidade de serem um time... mas dinheiro não entra em campo. Entra, você compra qualidade. Ou você tá comprando errado. Todas as ligas, os times mais ricos são os que ganham. E na Libertadores não é diferente. Quais são os dois times que mais chegam às finais? Palmeiras e Flamengo. O Flamengo chegou a quantas finais nos últimos anos? 12. Nos últimos 4 chegou em 3 finais. Não, é de Libertadores. De Libertadores. 3 finais. Palmeiras, 19, Atlético Paranaense e River. 21, 22. Ganhou 2 e perdeu 1. 19, 21, 22. E o Palmeiras chegou? 20, 21 e 20... A competição mostra isso pra gente. Santos... Santos em 20. Santos em 20, Flamengo em 21. É só 2. E não, ele é bicampeão, o Abel. Ele ganhou essas duas. Ele não foi vice. Ele não foi vice. Então beleza. Quem chegou, ele foi campeão. Então, mas é isso. Olha o comentário do... Porque são os times que têm mais dinheiro no continente. Simples assim. E quando chega um argentino, chega o Boca ou o River. Esse gasto... River contra o Flamengo, Boca assim, contra o você Fluminense. falou de... O Fluminense que foge a isso, em termos de financeiro, chegar à final de Libertadores. O Fluminense que fugiu. O lance do mesmo sendo o melhor time da Colômbia... Não tem desculpa que o Botafogo investiu mais de fato, mas aí eu acho que nesse caso específico, que a gente vinha falando antes, com todo o mérito do Matias, mas assim, falta cadê o trabalho do treinador do Botafogo, né? Chega e encara um time que tem um treinador que tá lá. Tem mais de 200 jogos com Barranquilla, tem um time que tá na mão do cara. Então assim, chegou lá com uma ideia de jogo muito acertada e cumpriu. O Fábio Matias, ele fez a parte que... mais até do que tinha que fazer, porque o cara, entregou essa bucha na tua mão aí, tu resolve se você não conseguir botar o Botafogo na Libertadores. A culpa é tua e mesmo não sendo do cara. O cara conseguiu, mas não é o time do Fábio Matias. É como se fosse comparar com o Palmeiras do Abel, Fluminense do Diniz. O Júnior Barranquilla com um trabalho a longo prazo e o Botafogo com isso. Tem que ser uma lei. O time do Botafogo precisa entender, o time, os profissionais, que o Botafogo, que não é normal. E assim, o time do Botafogo e quem trabalhar precisa entender que tem que parar de decepcionar o torcedor, pô. O Botafogo precisa parar de decepcionar o próprio torcedor. Precisa embalar positivamente. Precisa entender a galera que tá trabalhando lá. Eu não tô dizendo que a galera faz pouco caso, não é nada disso, não. Só que precisa parar. Não interessa. A intenção é a melhor possível. Cara, mas não tá rolando. O time segue decepcionando o torcedor que de novo lotou o estádio Newton Santos, de novo fez uma festa absurda. Depois do gol do Botafogo, apoiou, acreditando numa virada, num empate. Então, assim, isso tem que ser uma lei. A gente precisa parar de decepcionar o torcedor. Tem que se pensar assim, o jogador que tá lá dentro, o membro da comissão técnica. Porque, mano, mas não são resultados normais. Não são resultados normais desde o ano passado. Na semana que a gente pode considerar que... Não dá pra cobrar do torcedor do Botafogo. Tem que parabenizar esse cara. Não, que tá indo lá, torcedor, cara. Torcedor é vítima, pô. Torcedor é vítima, exatamente. Torcedor é vítima. Na semana que pode considerar que do ano a principal semana, estreia na Libertadores, fase de grupos,
Isso também tem que se falar. O dono do Botafogo só falou de outra coisa. Sim. Não foi... Não, os jogadores assim, foram Ele não ajudou em nada o ambiente do Botafogo. Mesmo que o Matias, os jogadores tenham falado que não, acho que perguntaram. Não, nada externo. Atrapalha. Nada externo. Você pegar, por exemplo... A atmosfera do entorno do Botafogo é tudo o dono falando de outras coisas, certo? Você relembrando 2023. Exatamente. Que é um ano que dói demais pro torcedor. Você pega os torcedores rivais do Botafogo, que não tem nada a ver com isso, vão sacanear mesmo como o torcedor do Botafogo sacanearia a derrota dos seus rivais. Você vê todo mundo ontem falando que, bota no relatório, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o que você falou... Virou o que você falou ontem. Porra, será que é o momento dele levantar essa bandeira? Não é o momento. Quantos anos o Botafogo estava sem entrar na Libertadores? Não é o momento. Então, assim, não é o momento. Era uma semana só se fala disso. Só isso. Isso acaba Claro, influenciando. estreia, pai. Não é o momento. É o grande jogo do Botafogo, vamos lá. Ontem, por exemplo, faltavam 2 horas pro jogo do Botafogo, ele tava depondo. Uma derrota grave em termos de sequência na Libertadores. Se o Botafogo quiser passar de fase, agora a conta é simples. A gente tá fazendo a conta que normalmente com 9 pontos o time avança. Mas não é certo com 9 pontos. Com 10 é. Agora descarta ele tem que ganhar um jogo fora. É isso. Você tem que ganhar obrigatoriamente os 2 jogos em casa e vai ter que buscar uma vitória fora. E de o próximo preferência jogo é contra a LDU na altitude. E o ideal é que, de repente, roube um pontinho em algum jogo desse fora também. Além também. Vença um, empate Mas emendar a Libertadores com 2 derrotas seguidas, porque é muito provável. Se eu não me engano, o Fluminense passa na primeira fase do ano passado com 9 pontos. Ele ganha Sporting Cristal fora, empata com o Sporting Cristal em casa. Ganha do River aqui e perde. Não, 10 pontos, pô. Porque ele não empata com o Sporting Cristal aqui. Empata aqui. Ele ganha lá, pô. Ele ganha 4 pontos. Ele ganha a primeira ganha estreia, do Strongest e ganha 7. do River. Ganha do River 10, entendeu? É isso aí. Com 9 pontos, o Flamengo foi eliminado em Ele 2017. ganha do Strongest, ganha, né? Porque Ganha. também é um jogo... É um jogo ruim, mas ganha. Ganha aqui, né? Aqui. Ó, Neander Faria tem um comentário interessante aqui. Ontem o Botafogo teve uma derrota típica do time que não está acostumado com essa competição. Libertadores tem dessas coisas. Jogos traiçoeiros, mesmo que em casa. Ainda falta casca internacional. Porque o que a gente tá falando... Traiçoeira. A Libertadores. O João Guilherme. O que a gente tá falando aqui é o seguinte. Pra analisar a Libertadores, não tivemos brasileiros vencendo na Libertadores até agora. Até agora. Palmeiras pô, com time reserva, 7 reservas. Bomba no gol e tudo. E o Grêmio perdeu, o Flamengo empatou, o Fluminense empatou e o Botafogo... Grêmio com reserva também. Tem um Galo, né, pra jogar. Hoje tem Galo e São Paulo. Então, assim, óbvio, eu acho que os times brasileiros, acredito ainda que todos vão passar na primeira fase. Complicou... Pra quem complicou mais, pro Botafogo perdeu em casa. Em casa. Então, acho que o Botafogo, o que pesa mais é a sequência agora, tá ligado? Porque o que acontece? O Botafogo, ele joga contra a LDU e depois o Universitário em casa, né? Isso. LDU fora, Universitário em casa. Então, assim, o retorno do Botafogo vai ser composto por 2 jogos fora de casa. É isso aí. E aí tem que vencer. Tem que pontuar, vamos lá. Uma vitória e um empate, já tá bom. 10 pontos passa. Com 9 pode-se passar. Não é impossível passar com 9. Já tem times que passaram com 9. Enfim, mas dizendo isso, não é que a Libertadores é fácil. Ninguém disse que a Libertadores é fácil. Os times brasileiros estão acima, estão pela estatística que a gente disse. Quem tá chegando na final é quem tem mais dinheiro. Desde 2018. E não quer dizer que não tem uma final sem brasileiro. E não vai sofrer na primeira fase. Pode sofrer. Esses anos Campeões todos aí, sofreram. Esses anos todos aí que brasileiros chegam na final, sofreram na primeira fase. Sofreram. Flamengo sofreu. O Flamengo em 19 ficou um gol de ser eliminado no Maracanã. No pênalti, o Emelec, pô. Perde pro Penharol, né? No Maracanã. A gente tá falando mais da fase de grupo. Perde pro Maracanã, gol Perde pro Penharol 1x0. Ficou um gol no jogo contra o Penharol lá. Pará expulso e tal. Foi empatar, 0x0, mas... Porra. Se der um golzinho... Não, a gente tem que lembrar isso. O Fluminense, com um gol de ser eliminado ano passado, e foi campeão no Maracanã. Contra o Sporting Cristal. Sai perdendo. Quase que o Strongest faz um... O Sporting Cristal faz um gol no do Thiago Nunes. Do Thiago Nunes. Que loucura. O time do Fluminense, contra o Fluminense. O time do Fluminense, ele teve um... depois ele teve uma segunda ronda ali, a volta, né? Os jogos de volta. O retorno. O retorno por exemplo, vê que não tem fórmula mágica. O Palmeiras foi campeão fazendo melhor campanha de fase de grupos e depois quase sendo eliminado pro Atlético Mineiro no mata-mata, 21. 21. Aí, beleza. O Fluminense teve uma ida muito boa
da fase de grupos, os 3 primeiros jogos. Depois uma volta muito ruim. E aí você, aí você começa no mata-mata, um jogo mais ou menos Argentino Júnior, aquela expulsão e tal. E a volta, depois o Fluminense passa do foco e depois só atropela o Olímpia. E aí tem um jogo contra o Inter. E aí tem o jogo contra o Inter, que aí já é mais equilibrado. Mas aí, final. Cara, eu acho... Você vê que, por exemplo, não tem regra. Porque não dá pra determinar o que a galera tá fazendo e faz aqui no chat, tá fazendo nas redes sociais. Ela está determinando coisas a partir de um jogo da Libertadores. Tá fora o Botafogo? Não, por exemplo. Do Botafogo. Mas você tá falando mais do Diniz agora. Também. Já vou emendar já. Assim, óbvio que você tem que cobrar os erros, repito aqui. Mas a gente tem que olhar pra esse recorte, igual disse o Matheus. O Flamengo de 19, que é, todo mundo e a campanha do Dorival é melhor. Melhor. Tudo bem. Mas o de 19, ele engrena a partir das quartas. 19 é o último jogo, né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.